conferência. Eu acho que tem total a ver com aquilo que Deus trouxe para o meu coração. E eu falei assim, eu não quero nem dar um outro tema. O tema vai ser esse mesmo, mulher real, porque é o que nós somos. Né? Nós somos mulheres reais, mas reais no sentido de que nós passamos lutas, nós passamos dificuldades, mas nós estamos firmes com o Senhor e recebemos uma coroa que Ele nos deu. E nós estamos aqui alegres, independente das circunstâncias, e nós vamos continuar, independente de qualquer coisa. Porque nós somos mulheres reais e nada vai nos parar, e nós pertencemos a um reino que é real e a um rei que está governando sobre nós. Amém? Então eu quero falar sobre Esther e vou contar aqui bem brevemente assim, um pouquinho do livro ali de Esther. Se você não leu, eu encorajo você a ler, é tão curtinho, né? Você lê ele realmente nem um dia, mas em algumas horinhas, uma horinha talvez, você já consegue terminar ele, porque ele é bem curtinho. E Esther, o nome original dela, não sei se você sabe, mas era Radassa, né? Então, ela era descendente da tribo ali de Benjamim, e ela era do povo dos judeus, né? Então, e eles foram levados em exílio para a Babilônia, e após a destruição ali de Jerusalém, né? Então, pelo rei Nabucodonosor. Então, durante esse período de exílio, Esther adotou o nome de Esther, que era um nome persa, e ele significa estrela. Né? Então, a gente não sabe por que ela adotou esse nome, acredito que para poder fazer parte, talvez, ali do contexto persa, né? Talvez o seu pastor vai poder te ajudar um pouco mais nisso. Mas essa mudança de nome, talvez foi essa forma de se adaptar mesmo a essa cultura, esse ambiente persa que ela vivia. Né? Então, um rei, né, chamado Assuero, ele reinava ali sobre a Pérsia nesse momento, e em seu reinado ele organizou ali um grande banquete, que era para exibir o quê? Toda a sua riqueza, todo o seu poder, tudo aquilo que ele tinha. Ele reuniu ali o povo e para poder realmente fazer esse banquete. E durante a festa, o rei chamou a rainha Vasti, né, para poder se apresentar. Foi uma festa de vários dias, um banquete, então todos estavam ali bebendo, os reis ali, né, tudo sentado, e ali Vasti, ela se recusou a comparecer diante do rei, né, ela se recusou a esse chamado do rei. E isso o deixou enfurecido, né? Então, após essa recusa de Vasti, o rei ele ficou desolado e decidiu o quê? Procurar uma nova rainha. E aí ele fez o quê? Ele fez um concurso, né, de beleza com as virgens ali da região, para que pudesse escolher ali a sua nova rainha. E Hegai, que era um eunuco ali, e ele gostou de Esther, né? A Bíblia fala que ele gostou ali de Esther. E ele pegou e ela foi ali, então recebeu alguns adornos, enfim, né? Ele preparou ela, ele cuidou toda dela, né? Para se tornar essa rainha. E foi assim que ela recebeu esse tratamento privilegiado ali diante daquele concurso. Esther, ela era órfã, judia, né? Então ela era criada por seu tio Mardoqueu, por seu primo Mardoqueu, e com a sua beleza, com o seu encanto, Esther também conseguiu ali conquistar o coração do rei Assuero e foi coroada ali a rainha, né, da Pérsia. Então, enquanto isso, Mardoqueu também, ele descobriu que estavam tentando bolar um plano para assassinar o rei. E aí ela foi, contou isso para o rei, né? E deu os créditos a Mardoqueu. Então, nesse momento crucial da história, um oficial chamado Hamã, ele foi promovido para uma posição alta ali de autoridade naquele reino. Só que Hamã, ele tinha um ódio profundo ali dos judeus, né? Então ele
queria realmente, ele planejava exterminar com todos os judeus. Então ele convenceu, naquela época, o rei Assuero a trazer um decreto que iria exterminar ali com o povo, com todos os judeus, né? O extermínio dos judeus. Então, ao saber disso, Mardoqueu, que criou Esther, ele foi até ela para pedir uma ajuda para ela, né? E contar tudo o que estava acontecendo. E aí foi ali que ela intercedeu. Ele pediu para que Esther intercedesse, né, em favor do seu povo. E apesar do perigo que ela iria enfrentar ali, ao se aproximar do rei, porque só podia se aproximar do rei quem fosse chamada, né? Se a pessoa não fosse chamada, ela não poderia se apresentar diante do rei, porque ela poderia ser executada, né? Então, ela mesmo sabendo desse perigo, ela aceitou esse desafio, né, de ir a encontro. E aí ela jejuou por 3 dias antes de se apresentar ao rei, e quando Esther se encontrou com o rei, ele estendeu o cetro. Então, para todo mundo que ele estendia o cetro, aquela pessoa recebia a misericórdia do rei. O cetro significava receber a misericórdia, ela não iria morrer, né, se ele estendesse o cetro. Então, Esther convidou para um banquete o rei Assuero e Ramã, e ali ela falou, e se você for ler na história, é muito, né, tem muito mais detalhes do que isso que eu estou contando, mas é realmente um breve relato mesmo. E ela foi ali e falou durante esse banquete, né, com que ela fez com Ramã e com o rei Assuero, ela contou que o inimigo dela era Ramã, porque ele queria exterminar os judeus, né? E aí o rei realmente, ele achava graça em Esther, né? Ele gostava de Esther, e aí ele foi e mandou que Ramã fosse enforcado na forca que ele tinha feito para Mardoqueu, né? Para os judeus. Então, o rei ficou furioso e mandou que Ramã fosse enforcado. E isso graças à determinação ali de Esther, a coragem de Esther, né? Ela foi reconhecida por essa bravura, né? Por esse heroísmo de trazer ali a salvação ali para o seu povo. Então, eu quero te fazer uma pergunta, né? Quem participaria de um concurso para dormir com o juiz do concurso? Né? Foi o que aconteceu aqui, não foi? Ela participou de um concurso para dormir com o juiz. Vamos dizer assim. Gente, eu contei aqui que eu fui modelo, né? Não sou mais, mas fui modelo por muitos anos. E eu me lembro de uma seleção que eu fiz, que era... vocês vão revelar a idade, tá? Quem lembra da marca 775? Alguém lembra dessa marca? Poucas pessoas, né? Já entendi o público que eu tenho aqui. Mas essa marca, gente, ela era muito famosa. E assim, na época, era Ana Paula Arósio, que ela era modelo, tipo, top dessa marca, assim. Enfim, e todo mundo que era modelo na época, tipo, se conseguisse entrar ali, pegar o lugar da Ana Paula Arósio, ela, meu Deus, estava no auge da sua carreira. E aí eu fui para essa seleção, né? Aí cheguei lá, achei gente muito estranho, porque eu cheguei, era uma casa normal. Aí eu estava com o meu empresário na época no telefone, e aí eu falei assim, nossa, mas está muito estranho, porque é uma casa, não parece uma produtora aqui. Eu estou acostumada em produtora e aqui parece uma casa. Aí ele falou assim, bom, toca a campainha aí, vê o que é, né? Daí eu fui, apertei o interfone ali, e aí a porta simplesmente abriu. Ninguém falou nada e ninguém veio me atender. Eu falei, e agora? Eu entro ou eu não entro? O que eu faço? E aí eu peguei e falei assim, ele falou, entra, né? Daí eu falei, então eu vou entrar. E entrei na casa. Cheguei, a casa linda, gente, aquele tapete de pele que dessa altura, gente, a casa mais linda que eu já entrei. Linda, 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 tudo lindo.
Aí entrei, daí eu falei assim, meu Deus, que casa é essa? Mas não tem ninguém aqui. O que eu faço? Grito? Ninguém veio me atender. E aí ele falou, não sei, né? Peraí que eu vou ligar para a moça. Daí eu falei, tá bom. Daí ele foi, ligou para a mulher lá, e aí ela falou para esperar. Daqui a pouco desce a mulher. Gente, mais grossa. Pensa, uma mulher estúpida, grossa. E chegou para mim e falou, vai, tira a roupa. Aí eu, meu Deus, eu fui, tirei a roupa. Aí ela pegou, olhou para mim assim, foi, tirou as medidas, vai, levanta o braço, não sei o quê, foi, tirou todas as medidas e tal. Pronto, pode ir embora. Eu falei, gente, mas foi só isso? Que coisa doida. Fui, coloquei a roupa e fui embora. Aí, o teste foi em São Paulo e eu morava na época em São José dos Campos. Aí, quando eu estava quase chegando na minha casa, meu telefone tocou. E aí, ela era essa mulher. Ela falou assim, olha, você passou no teste. Eu, não acredito. Nossa, gente, pensa. No meu coração, ele palpitava de alegria, assim, porque era o sonho da vida de toda modelo daquela época. E aí eu peguei e falei assim, uau, eu não acredito que não sei o que e tal. Aí ela falou assim, só que você vai ter que estar amanhã lá no Tietê e uma Blazer. Gente, na época, vocês nem conhecem esse carro, né? Eu conheço também. Era o carro mais top que tinha na época. Tipo assim. E aí eu falei assim, ela falou, uma Blazer vai te pegar. E aí você vai entrar lá dentro desse carro e você vai pegar o envelope, eles vão entregar um envelope pardo na sua mão. Lá dentro vai ter 5 mil reais. Gente, 5 mil reais. Acho que dá para comprar uma casa naquela época, sei lá. Mas assim, não dá para comprar casa não, mas era muito dinheiro. Ela falou assim, ela vai te dar 5 mil reais, mas você não vai tocar nesse dinheiro. Esse dinheiro vai ser para a gente colocar peito e bunda em você. Aí eu falei, tá. Mas tudo bem, eu achei legal. Falei, nossa, vou ficar com um corpão, vai melhorar, né? Enfim. Aí ela falou assim, aí depois você vai para o hotel Transamérica. E aí chegando lá nesse hotel, você vai para o quarto tal, que eu não lembro agora qual era o quarto. Mas você vai para o quarto tal, que o fulano de tal, o dono da marca, vai estar lá te esperando. Aí eu não entendi. Eu falei assim, Daí ela falou assim, olha, menina, desse jeito, você vai fazer tudo que ele te pedir. Você está me ouvindo? Aí eu, Ela falou assim, isso mesmo, você vai fazer tudo. Você não pode dizer não para ele para nada. Aí eu peguei e falei assim, não, peraí. Eu não estou entendendo. Não, eu não estou aqui para isso. Aí ela pegou e falou assim, que não, menina, você está louca? Agora você vai desistir? Então eu falei assim, não, eu vim para fazer o teste para sair na campanha da 775, é só isso que eu queria. Aí ela falou assim, não, se você não fizer tudinho, ele vai te pagar tudo, menina. Você vai estar andando de Blazer daqui uns dias. Você vai ter tudo que você quer. E aí eu falei assim, não. Você esquece meu telefone. Menina, eu fiquei tão nervosa, mas tão desesperada de ouvir isso. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E aí ela falou assim, você não vai desistir agora. Eu falei assim, o quê? Você me esquece meu celular, você esquece meu nome, você não me procura mais, porque eu não sou para isso. Eu não vou aceitar isso, eu não vou fazer isso por dinheiro nenhum no mundo. Aí eu peguei ali, eu desliguei o telefone, mas aquela mulher me procurou, mas ela ligou para o meu empresário, mas ela xingava o meu empresário. Gente do céu, foi terrível. E ela falava, para o meu empresário assim, não, mas ele escolheu ela e ninguém diz não para ele. E tem que ser ela. Eu falei assim, o quê? Eu falei assim, não. Então, assim, gente, isso existe na vida real hoje. Eu passei por isso. Entendeu? Isso existe. Isso está aí. E isso não acabou nessa época que eu estava sendo modelo. Isso está acontecendo hoje, exatamente hoje. Né? Porque eu passei por isso, eu desisti da minha carreira por causa disso. Porque em todos, na CIA, a mesma coisa.
Fiz muitos filmes junto com o Sebastião, muitas gravações de comerciais da época, né? Só a irmã ali vai lembrar, eu acho. Brincando. Mas é que tudo que eu faço, ela levanta a mão. Então, assim, eu fiz muitas campanhas e realmente eu estava deslanchando na minha carreira profissional ali, porque fazer um filme com veiculação nacional, isso era muito forte para quem era modelo, né? Então, era algo muito bom. E aí, quando eu estava ali, gravando, veio a diretora, que estava fazendo a direção dos filmes, e ela veio e falou assim, olha, se você não dormir comigo, você não grava mais nenhum filme. Eu falei, o quê? Eu falei, não, eu estou indo embora, estou catando minhas coisas, deixa quieto. Mais uma porta fechada por causa disso. E, gente, isso foi acontecendo inúmeras vezes. Do SBT eu saí pela mesma coisa. Porque um diretor, ele veio até mim e realmente ele falou assim, olha, chegou o momento tão esperado de você deslanchar, vou te colocar para dar entrevistas em todos os programas, e não sei o que e tal, eu vou te colocar lá em cima e tal, nananana, mas você precisa passar em casa essa noite. Eu falei, obrigada, eu vou passar no RH agora. E fui para o RH e pedi minha conta. Então, gente, isso acontece até hoje. Mas, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite? Às vezes a gente se sente assim, inadequada, ou às vezes a gente se sujeita a muitas coisas que não são para nós. Você precisa cuidar do seu caráter, porque da sua reputação quem vai cuidar é Deus. Né? Então, uma plebeia, ela é reconhecida pelo quê? Pela inabilidade. Mas uma mulher real, ela explora a habilidade de Deus em nós. E você precisa ser essa mulher real, que vai explorar a habilidade que Deus te deu. Você não vai utilizar do seu corpo, da sua sensualidade, de algo que talvez Deus te deu de tão precioso, para se desgastar e talvez se depreciar, mas não, você vai usar aquilo que Deus te deu, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque para Esther, ser Esther, ela foi necessário que ela fosse radaça. Certo? Ela passou por certas situações na vida dela, ela perdeu o pai, perdeu a mãe, ela era órfã, era judia numa terra, né, que, vamos dizer assim, o povo odiava os judeus. Então, assim, ela passou por cada situação que não foi fácil, mas para que ela chegasse à posição que ela estivesse ali, mas ela permaneceu em Deus, né? Então, para você chegar no seu propósito, você terá que passar por algumas limitações. Você vai passar por algumas situações que você vai se sentir limitada. Mas eu quero te contar uma outra coisa, que foi a minha conversão. Gente, por muito tempo, eu me sentia assim, limitada. Parece que tudo barrava na minha vida. Porque eu vim, né, para ser modelo, não deu certo. Né? Tudo me barrava. E aí eu falei assim, bom, eu já tinha tentado de tudo na minha vida. Gente, eu passei por todas as religiões possíveis. Porque eu falava que tudo tinha Deus e era ali que eu ia encontrar Deus e tudo. E aí, eu peguei e falei assim, um dia, eu voltando do presídio, e aí ali, o ônibus que voltava do presídio, ele nunca parava naquele lugar, mas naquele dia ele parou na frente da igreja. Gente, eu odiava crente ao máximo, assim, eu falava que nem na calçada de crente eu passava. E aí, o ônibus parou bem na porta da igreja. Eu falei, o quê? Eu falei, ai, não acredito. Eu falei, moço, por que você parou o ônibus aqui? Ele falou assim, aqui é o ponto final. Eu falei, nossa, mas nunca foi. Ele falou assim, mas hoje é. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu peguei e desci do ônibus.
Aí eu desci, aí nessa que eu desci, o William, ele era pequenininho, gente, mas a nossa igreja antes se chamava PIB, né? Era a Primeira Igreja Batista, antes de receber o nome Igreja da Cidade. E ali na frente da PIB, que na época era PIB, tinha um parquinho de criança, maravilhoso, que chamava a atenção de todas as crianças que passassem ali. E o William não foi diferente, ele foi direto na grade falando que queria o quê? O parquinho, né? E ele grudou naquela grade, parquinho, parquinho. Eu, não, filho, vamos embora, eu querendo tirar ele grudava na grade e não queria sair dali. Dali apareceu uma moça, e essa moça, ela falou assim, olha, você, o que você vai fazer agora? Eu falei, não, nada, eu estou indo só para minha casa. Vamos, William. E enquanto isso, tentando tirar o William dali da cerca. E aí ela falou assim, já que você não vai fazer nada, leva o menino para brincar no parquinho. Aí eu falei assim, não, moça, você não está entendendo, eu sou católica, falei para ela. Aí ela pegou e falou assim, não, mas não se importa com isso não, eu também sou. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu falei, mas a mulher não saiu daqui de dentro da igreja? Eu falei, eu não estou entendendo mais nada. Daí eu peguei e falei assim, e ela ali? Ela falou, vai, vem aqui comigo. E o William foi com ela, não veio comigo, mas foi com ela, foi no colo dela. E a mulher saiu andando com meu filho. Aí eu falei, moça, onde você vai, que não sei o quê. E eu fui andando atrás dela, ela com meu filho no colo. Aí ela falou assim, vou levar ele no parquinho, vamos lá. Você falou que não ia fazer nada mesmo, mulher. Vamos lá brincar, deixa o seu menino brincar no parquinho. Eu falei, não, moça, eu vou para casa, eu não sou dessa igreja. Ela, não se importa com isso não, e vamos indo. E foi entrando dentro da igreja. Chegou lá, colocou meu filho no parquinho. E eu conseguia tirar o menino de lá? Não conseguia. Ela colocou uma pulseirinha no meu braço, uma pulseirinha no braço dele, e falou assim, olha, esse aqui é o número seu, esse aqui é o número, tá vendo, é igual, entendeu? Pode ficar despreocupada. E vamos lá dentro, porque lá dentro está acontecendo uma celebração para você. Aí eu falei assim, não, moça. Ela falou, vamos lá, deixa o menino brincar, vai ficar aqui 1 hora brincando. Eu falei, tá bom. Fui lá para dentro, na celebração. Eu sentei no último banco. Falei, o quê? Essa hora que essa mulher sair de perto de mim, eu vou sumir desse lugar. Era o que eu pensava. E aí eu sentei ali no último banco. A mulher saiu de perto de mim, na hora eu catei minhas coisas e estava saindo. Aí cheguei lá para pegar o William no ignição. Quem estava lá? A mulher. Ela, eu vim ver o seu filho, ele está muito bem. Olha, ele está comendo, estava na hora do lanchinho, ele está comendo, que não sei o quê, olha que belezinha. Pode voltar lá, mãe. Fica despreocupada, pode voltar lá e receber a celebração que é para você. Eu falei, meu pai, tá bom. Eu falei, gente, acho que não vai ter jeito, não vou conseguir escapar dessa mulher. Então, eu vou sentar aqui. Aí fiquei ali, e aí a igreja inteira estava cantando aquele louvor lá, Senhor, te quero. Não sei cantar, tá? Mas enfim, é essa música. E aí, todo mundo pulando, dançando, gritando e tal. E eu ali dentro, aquela música se tornou a minha oração. E eu chorando. E eu falei, Senhor, eu te quero. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Sabe, comecei a transformar a letra daquela canção na minha oração naquela noite. E ali, depois o pastor Calito começou a pregar. E ele falou exatamente aquilo que eu tinha vivido. Gente, eu nunca vi o pastor Calito falando daquele jeito. Só naquele dia para mim. Mas depois ele é todo gentleman, né, para falar, todo, né, na classe, todo fala tudo certinho, né, que nem eu, falo tudo errado. Mas ele é tudo certinho. Mas naquele dia ele falou, você que fica de favela em favela. Mas eu acho que ele precisava usar daquele jeito para me alcançar meu coração, né? E tal, e não sei o quê. E se você pode sair daqui e morrer. Gente, eu estava pedida de morte por 2 pessoas. Então, realmente, eu podia sair dali e não ter mais vida. Realmente, aquilo que ele estava falando ali era verdade. E aí, ele pegou e começou a falar e tal, e fez o apelo para aceitar Jesus. Eu falei, o quê? Eu não vou levantar minha mão nunca nessa igreja. Jamais. Nem de crente eu gosto. E pensava assim. E aí eu fiquei ali. Daqui a pouco ele fez o apelo de novo. Aí ele falou assim, gente, eu não vou acabar a celebração enquanto essa pessoa não aceitar Jesus. Porque essa celebração foi feita para ela. E aí eu lembrei daquela mulher falando que Deus tinha uma celebração que foi feita para mim.
Eu me emociono até hoje, tá? E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor está falando comigo, se é o Senhor que está falando, eu vou fazer só assim, ó, no meu colo, e o Senhor já vai ver. O Senhor não vê todas as coisas, o Senhor não lê pensamento? Então você vai ver essa mãozinha, eu não vou precisar fazer isso aqui não. E aí foi isso que eu fiz só assim no colo, meio discreto. Mas daí quem veio? A mulher. E aí ela veio e falou assim, ô minha filha, você aceitou Jesus, vamos lá na frente, eu vou com você. Menina, eu queria morrer com aquela mulher. Mas fui com ela, mas na hora que ela me pegou ali, gente, ela me ajudou a levantar da cadeira. E naquela hora eu comecei a chorar, mas chorar. E eu fui até a frente, literalmente carregada. Literalmente. E ali aquela mulher me deu uma Bíblia, me deu um CD com músicas e uma mensagem do pastor Carlito. E falou assim, olha, todas as dúvidas que você tem, está aqui. Você crê que isso aqui é verdade? Eu falei assim, eu creio. Ela falou, se você crê, todas as dúvidas que você tem a respeito de religião, está aqui. Não acredita no que os outros falam. Tire você a prova. Leia a Bíblia de capa a capa. Menina, eu devorei a Bíblia. Eu li ela de capa a capa. Pensa, eu fiquei doida. E cada coisa que eu lia da Bíblia, aquilo ia, nossa, falava, meu Deus, é isso, eu entendi, nossa, eu entendi isso, nossa, eu entendi aquilo, porque eu tinha passado por todas as religiões. Nossa, agora eu entendi isso, eu entendi aquilo, e Deus foi revelando, e foi trazendo, e eu fui lendo, e tal. E aí eu terminei de ler a Bíblia, fui lá na igreja procurar a mulher. Aí cheguei lá, olha, eu queria falar com, o nome dela era Maria Aparecida. Queria falar com a Maria Aparecida. Ah, não conheço. E é um homem até simples, né? Não conheço. Aí eu falei, não, ela fica ali, levando as pessoas ali para aquela salinha ali, e dá a Bíblia, e dá não sei o quê e tal. Ah, então vai lá, fala com o pessoal lá, que talvez eles saibam quem é e tal. Fui lá. Não tem nenhuma Maria Aparecida. Falei, não, tem, eu vim aqui, ó, tá aqui, ó, o nome dela, a data, tudo certinho e tal. Não tem. Fala com o líder do ministério que ele procura no sistema. Falei, tá bom. Aí fui lá, falei com o líder do ministério. Falei, olha, eu queria... Nossa, nunca passou nenhuma Maria Aparecida por esse ministério. Mas eu vou procurar se tem na igreja. Gente, não tinha o nome Maria Aparecida na igreja. Não tinha. Nenhuma Maria Aparecida na igreja. Aí eu falei assim, meu Deus, mas cadê essa mulher? Aí aquele líder, ele pegou assim no meu braço, ele falou, filha, você não entendeu ainda? Deus enviou um anjo para te resgatar. Então eu creio que Deus, ele faz isso. E naquela hora eu poderia estar toda, vamos dizer assim, pensando que eu não tinha mais jeito, que eu não tinha mais chance. Gente, eu tinha uma vida totalmente desregrada, sabe? Eu poderia achar isso, como Esther também poderia ter achado isso. Ela não tinha apadrinhamento, ela era uma cidadã de segunda classe, né? Ela não tinha uma linhagem real, né? Então ela era apenas ali uma cidadã morando na cidadela ali de Suzã, né? Então ela falava assim, jamais que eu vou ser rainha, jamais. Né? Mas Deus, ele tem os seus propósitos, né? E Deus, ele moveu todas as peças necessárias para colocar Esther no lugar ao qual ela nasceu para estar. Como Deus fez assim com a minha vida, e creio que como Deus está fazendo assim também com a sua vida. Amém? Então ele faz isso. Deus nunca olhou para a impossibilidade humana, porque a questão aqui não está somente em nós, mas naquilo que Ele vai fazer através de nós. Então, aos olhos humanos, Esther era assim, desprivilegiada, mas para Deus, ela era o quê? Uma arma secreta. Amém? Que Deus iria levantar na hora certa para dar livramento para o teu povo.
E você, querida, nesta tarde, você é uma arma secreta na mão de Deus. Que Deus vai usar para trazer livramento para a tua casa, para trazer livramento para o teu serviço, para trazer livramento para tudo que você declara que é seu. Você é essa arma secreta onde você está. Você pode até se achar uma cidadã de segunda classe, cheia de impossibilidades. Você pode até se achar assim, mas Deus, Ele trabalha nisso. Amém? Então eu queria que você refletisse sobre qual é a sua impossibilidade. O que para você hoje, você traz para o teu coração como isso é uma impossibilidade para a minha vida, para mim hoje. Sabe, eu fiz uma cirurgia no joelho faz exatamente 14 dias. Eu não sabia nem se eu ia estar aqui. Eu tinha dado sim para o pastor Anderson. Mas não sabia nem se ia estar aqui ou não. E estou andando até normal, né, gente? Não estou nem dando mancadinha, né? Mas, Deus é tão lindo, gente, porque o médico, quando ele foi fazer a minha operação, o primeiro médico, quando ele marcou a minha cirurgia, ele falou assim, pode ser que você fique uns 6 meses sem andar. Eu falei, Jesus, eu não posso, eu faço tour. Lá na igreja, eu sou responsável por fazer os tours, para quando as igrejas vão lá para conhecer e tal, né? Eu falei, não posso ficar 6 meses sem andar. E aí eu falei assim, não, vou procurar outro médico. E aí procurei um outro médico, ele falou assim, olha, é que cada recuperação é de um jeito, a gente não pode dizer um tempo certo, vai depender e tal. Falei, não, tudo bem, pode marcar que eu vou estar andando sim. Vou andar e vou lá pregar, eu tenho uma data para pregar, e eu não vou desmarcar nada, e vai dar tudo certo. Mas às vezes, e realmente, gente, deu tudo certo, a minha recuperação foi muito boa, fiz, já estou dobrando tudo o joelho, está tudo certinho. Já posso agachar, levantar, já posso fazer tudo, já andei de bicicleta, já fiz tudo. Então, assim, realmente, Deus fez, né, Ele antecipou, ou abreviou os dias, mas Ele antecipou ali a minha recuperação. Mas, às vezes, talvez a sua impossibilidade, você pode dizer, é a minha saúde. Eu não faço, eu não trabalho, não sirvo no ministério, eu não faço isso, porque, gente, eu estou com um problema de saúde, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Ou você pode falar, não, porque eu tenho filho, eu não consigo e tal, pequeno, chora, fica correndo para lá para cá na igreja, não deixa assistir o culto e tal. Você pode arranjar N impossibilidades. Mas eu te falo uma coisa, quem é bom em dar desculpa, é bom só nisso. Então, assim, a gente precisa avaliar realmente. Você, às vezes, pode pensar, né, que é uma pessoa sem família, sem apoio, desprovida de recurso, né, sem oportunidades, uma pessoa simples, comum. Talvez aos seus próprios olhos, até das pessoas à sua volta. Talvez as pessoas à sua volta falaram isso para você, e por isso que você acha que é assim. Pode ter acontecido isso também. E você acha que você é esse rótulo que a pessoa te deu. Mas não. O nosso Deus, Ele ama as improbabilidades. E Ele trabalha nisso. É aqui que nós vemos que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, é no meio dessas impossibilidades que nós vemos que nós somos capacitadas pelo Senhor. Então, eu queria que você dissesse comigo assim nessa tarde: eu posso até estar cativa, mas existe um Mardoqueu, que é o Espírito Santo, que está falando e trabalhando ao meu favor. Amém? Aleluia, é isso mesmo. Então, nós aprendemos aqui que nós não podemos agir por impulso, nós não podemos ser movidas por sentimentos, mas nós devemos tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. Eu acho que eu nem estou passando aqui no negócio, né? Não. Isso aqui. Então, vamos lá. Então, ela pensou que como rainha, talvez, né, falando aqui de Vasti, se a gente for ver como que a gente aprende com a vida de Vasti, né? Porque Vasti, ela não pensou nas consequências ao tomar a sua decisão. Qualquer atitude insensata que a gente for tomar, ela tem reflexo não só na nossa vida, mas ela tem reflexo na vida das pessoas ao nosso redor.
E antes, às vezes, da gente abrir mão, né, eu não sei a situação que você está passando, mas abrir mão de um casamento, né, às vezes a gente fala incompatibilidade de gênero. Não existe isso dentro do casamento. Acabou, casou, já era, entendeu? Não tem incompatibilidade de gênero mais. Então, casou, você vai lidar com essa incompatibilidade, porque você sabia que ele, quando você namorava, que ele era bem diferente de você. Então, assim, e vai continuar no casamento, e às vezes você vai descobrir coisas que você não descobria, porque agora você está morando com essa pessoa. Mas é normal, tudo vai dar certo, até o final vai dar certo, até o fim, tá bom? Então, não se preocupe, Deus vai te dar uma estratégia, mas você não vai abrir mão do seu casamento, ok? Porque isso não é motivo, né? Então, uma profissão, um ministério, nós devemos analisar todos os efeitos, né, das nossas decisões que causarão não só na nossa vida, porque, gente, se você decide, não quero mais trabalhar, vou ficar em casa, vai trazer danos, às vezes, financeiros para a sua família? Eu vou terminar o meu casamento por causa de incompatibilidade. Gente, isso vai trazer um dano enorme. Então, assim, vai ter danos, tudo vai ter danos. Por isso que a gente não pode ser movida por esse impulso. E ela não pensou que, como rainha, ela seria essa referência para essas outras mulheres. E todos nós devemos prestar atenção, né, de como a gente está se comportando, porque isso vai trazer outras referências. E ela não pensou que ela era uma referência, ela era influência ali naquele meio para todas as mulheres. E ela dizer não iria influenciar todas as mulheres. Aliás, a rainha disse não para o rei, quem é você na fila do pão para eu dizer não para você? Não. Então, assim, se a rainha pode dizer não para o rei, eu vou dizer não para o meu marido. Quando ele pedir uma coisa, eu vou falar, não quero. E aí, isso iria trazer uma grande consequência ali no reino, né? Então, viver de qualquer jeito, gente, custa caro. Então, pois sempre seremos pegas de surpresa, e isso vai o quê? Roubar as nossas forças, roubar os nossos relacionamentos, nas nossas finanças, a fé, a esperança. John Piper, ele diz assim: se você acordar se sentindo frágil, lembre-se de que Deus não é. E então, continue confiando que Ele será tudo que você precisa. Amém? Então, a melhor forma de encarar um dia mal se você encarar o dia mal como um rival, ele pode ter duas formas. Ou ele vai te derrubar, ou ele vai te despertar para o melhor que há em você. Depende da sua perspectiva, né? Depende do jeito que você lida com as coisas. Amém? Lisa Bever disse que a melhor maneira de vestir-se vestir o amor é corajosamente. Então, gente, a gente precisa lançar fora todo medo e se vestir desse amor que é o amor de Deus. Nós somos de Deus, então podemos amar sem medo por causa do amor destemido de Deus para aquelas pessoas que amam sem medo e vivem sem medo, porque Deus é amor e o amor é destemido. E Deus é destemido, e uma mulher real é uma mulher destemida. Amém? O amor, ele sempre ganha. Então, uma mulher real, em primeiro lugar, honra histórias anteriores à sua, para não perder a sua coroa. Então, quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Então, quais os motivos levaram Vasti a ter essa reação? Realmente, nós não podemos condenar Vasti pela decisão que ela tomou. Depois de 180 dias que ela estava ali isolada, com outras mulheres, o rei chamá-la para apresentar ela ali de um modo fútil, vulnerável, para um monte de homens bêbados. Quem que gostaria de ser exibida ali para um monte de homens bêbados? Se você se colocar na posição dela, talvez você pensasse assim, porque nenhuma mulher quer se tornar esse objeto, na mão de um homem. Então, qual foi o erro de Vasti, na minha opinião? Foi ela não pensar nas consequências que ela iria causar, porque
tudo tem consequências, né? Se Assuero, ele foi movido ali pela vaidade, de querer apresentar sua mulher bonita, linda, maravilhosa ali para os seus amigos e tal, Vasti, ela foi dominada pelo orgulho, né? Então, ela não mediu os efeitos que isso iria poder trazer, tomando essa atitude. Vasti, ela não foi porque ela não quis, ela poderia muito ir, concorda? Sabe, às vezes, você não vem servir na igreja, não é porque você tem algo para fazer, mas é porque você não quer. E aí você arruma uma desculpa, que pode ser o seu filho. Tem gente que engravida, gente, em vez de ser bênção, se torna maldição. A pessoa some da igreja, né? E aquele filho, em vez de ser bênção, se torna uma maldição para a vida daquela mulher, porque ela tira ela da igreja, tira ela do convívio, tira ela de todo lugar, ela só, meu filho. E é só isso que ela pensa. E não olha mais para nada, nenhuma circunstâncias ao redor. Ela só foca nisso. E aí ela abandona todas as outras coisas, né? Então, você pode, às vezes, falar, não vou na célula. Aqui tem célula, pastor? Nem perguntei. Tem células? Deu uma pausa. Então, às vezes você, tipo, que nem quando tem célula, né? Não vou numa célula porque, estou cansada, cheguei de serviço, sei lá, você arruma qualquer desculpa. Mas, na verdade, você não vai porque você não quer, né? Então, e você prefere ser boa em dar desculpa do que realmente tomar o seu posicionamento diante do rei. Amém? Então, Vasti, ela não foi porque ela não quis. Eu contei aqui que nós fomos enviados para São Paulo, contei um pouquinho do testemunho. Então, eu queria que você realmente percebesse e olhasse ao seu redor. E aqui eu tenho certeza que tem mulheres que vão te inspirar, que realmente estão vivendo além daquilo, das circunstâncias que elas estão passando. E que é para essas mulheres que você vai olhar e vai se inspirar para que você possa dar passos em direção ao seu chamado. Então, como mulheres com muitas falhas, conheço mulheres com muitas falhas, mas que possuem uma garra que nunca vi em outras mulheres. Elas não têm noção da sua força, mas são ainda imaturas e de emoção frágil. Precisam de cuidado e amparo, mas nada tira o brilho das suas atitudes que, em nome de Jesus, entrarão em equilíbrio, mas o nosso alvo aqui são mulheres que corajosamente amam, destemidas, mulheres reais, e esta nós vamos destacar hoje, essa maior atenção aqui nessa tarde, né? Porque é com essas mulheres reais que nós vamos ser inspiradas, amém? Segundo ponto, como uma mulher real consegue se enxergar no palácio do rei. Então, aqui, quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filho do tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que o viam. Gente, ela era humilde. Ela não pediu nada além daquilo que foi oferecido para ela. Ela tinha esse coração agradecido, era humilde, ela sabia quem ela era em Deus e quem Deus era nela. Ela não precisava viver de tipo assim, eu preciso ter isso, quando eu tiver isso, se eu tiver aquela coroa, se eu tiver aquele vestido, se eu tiver aquele perfume, se eu tiver aquela maquiagem, sabe? Ela não precisava disso, porque às vezes a gente passa muito tempo se perdendo em nossas escassez, né? Então, nas nossas insatisfações, e às vezes a gente traz isso para o ministério, para dentro da igreja. Quando eu tiver um carro, pastor, eu vou na igreja, é porque eu moro muito longe, e aí quando eu tiver um carro, eu vou na igreja. Gente, para eu servir, eu morava em Tremembé, para eu poder servir lá em São Paulo, gente, voluntariamente, não era funcionária da igreja. A gente saía e eram 120 quilômetros que a gente pegava. Todos os finais de semana, durante esses quase 2 anos, deu exatamente 1 ano e 8 meses.
todos os finais de semana, nós entrávamos no ônibus, porque a gente não tinha carro, e nós íamos para São Paulo servir com o nosso dinheiro, muitas vezes, às vezes a gente era abençoado, mas a gente tirava várias vezes a gente tirou o recurso do nosso bolso para poder ir servir, e a gente não perdeu nenhum final de semana, somente um que o pastor Max falou assim, some daqui vocês dois, porque era nosso aniversário de casamento. Ele falou assim, vai curtir, né? O aniversário, ele até deu uma oferta e falou, vai curtir o aniversário de casamento de vocês. Mas a gente voltou para lá, tá? Passamos o final de semana e depois fomos pegar o culto da noite. Porque realmente nós somos apaixonados. Então, não fica se prendendo a isso, né? Porque, gente, não são essas impossibilidades que vão te impedir. O que vai te impedir está aqui, ó. Né? É você mesmo. Você é o seu maior inimigo. Se você pegar um espelho e colocar na tua frente, você vai ver o seu maior inimigo, que é você. É você que trava aquilo que Deus tem para a sua vida. É você que vai barrar tudo isso, né? Então, Esther, ela superava isso. Ela superou o passado de misérias, de dores, de rejeição, sem pai, sem mãe, para viver os propósitos superiores de Deus. Então, toda deformação e complexo deram lugar à verdade de que é possível viver um sonho e uma promessa quando estamos debaixo da palavra do Deus vivo e do envio dele. Então, andar debaixo do envio é se submeter de coração em fé, e isto nos faz mais do que vitoriosas sobre o que nos quer depreciar. Provérbios 23:7 diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ela é. Então, tudo começa aqui. Tudo começa na mente, né? Chris Vallotton diz assim, autenticidade é a habilidade de... Aqui. A autenticidade é a habilidade de deixar de lado quem você pensa que deveria ser para ser quem você é. Então, Chris Vallotton já fala isso. Se Deus te dá destemor para quem você, o seu Deus te dá destemor para quem você é hoje. Amém? E você precisa se empoderar disso, você precisa receber isso no teu coração. Então, em terceiro lugar, uma mulher real sabe que nada pode anular o empoderamento que vem de Deus. Esther 2:17, então ele lhe colocou uma coroa real e tornou rainha no lugar de Vasti. A inveja, a necessidade às vezes de elogio, de empoderamento, são sinais de medos de desaprovação. Então, se você em algum momento sente isso, é sinal de medo e desaprovação, né? Então, se você quer viver, se você quer coroas, você precisa estar em ambientes em que o rei está. Porque é o Rei Jesus que vai te fornecer essa coroa. Então, não seja favorecida e não oferecida, porque o teu Deus, Ele te traz esse favor, Ele te dá esse favor. Amém? Uma mulher real, 4, se submete a coberturas de proteção. Durante sua jornada até o palácio. Esther 2:20-22 diz assim, Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Então, se submeter a pessoas enviadas por Deus, te prepara e te forja a confiar no que Deus te enviou. Em quem o amor está te desafiando a confiar mais? Quando eu estava noiva do Tato, ele foi jogar futebol, e aí ele falou assim, fica aqui em casa me esperando que eu vou jogar futebol. Falei, tá bom. E aí ele foi, e eu fiquei lá. Aí, como uma boa mulher real que sou, fui entrar na internet. Aí, abri o Facebook dele. Falei, eita, acho que eu vou dar uma olhada nas mensagens, porque eu sou uma mulher real. Real de realidade mesmo.
Tá? Não real de reino, vocês me entendem, né? E aí fui lá, olhei as mensagens e tal, e aí eu vi um monte de conversa dele com outras mulheres. Eu estava noiva e a gente estava santificando o nosso namoro. Gente, eu fiquei doida. Eu falei, ainda bem que eu descobri agora esse negócio, que agora acabou tudo mesmo. Agora acabou. Fui lá direto falar com a minha discipuladora, falei, agora acabou, peguei esse monte de mensagem, ele não contou e tal, e a gente sempre tem razão, né? Ou sempre quer ter razão. E aí tal, e aí ela pegou e falou assim, olha, a sua atitude pode ter impacto muito grande, vocês são líderes aqui na igreja. Então, assim, o que eu vou te pedir, você não vai falar nada para ninguém que vocês terminaram. Nem para os seus pais, nem para a igreja, nem para ninguém. Só a gente vai saber e o pastor Max e a Carla. Eu falei, meu Deus. Só que eu sempre tive uma frase comigo, obediência traz proteção. Então, eu falei assim, vou obedecer. Tá bem, ok. Todos os cultos, ela falou, tem mais, todos os cultos vocês vão continuar sentados um do ladinho do outro. Eu falei, meu Deus do céu, é pedir demais. Mas tudo bem. Aí a gente sentava, gente, no culto, pensa, eu morria de raiva dele, queria matar ele, estrangular ele sentava do meu lado. E aí ele ficava me mandando recadinho, me perdoa, eu te amo, e nananã, sabe? Um monte de bilhetinho. E os outros vinham e falavam assim, ai, que lindo vocês, como casal, vocês vão casar, e eu querendo matar ele. E aí eu peguei e falei, e eu ficava ali, e realmente obediente aos meus líderes. E eu falei, Deus, qual o propósito de passar por tudo isso? Eu não estou entendendo isso. E aí, Deus foi me trazendo um sentimento, vamos dizer assim, de compreensão mesmo, de compaixão, de entender. E aí os meus líderes vieram e falaram assim, Leslie, pensa comigo. Se vocês já estão tanto tempo juntos, se você descobriu isso agora, Deus está tratando para que não entre no casamento com isso. Ele está arrependido, nós conversamos com ele está disposto e tal. Se você arranjar outro, você vai passar por isso de novo. Ou pode passar por coisa pior. Então esse a gente já tratou, está mais fácil. Eu falei assim, faz sentido. Então tá bom, vamos continuar com esse mesmo. Mas aí a gente realmente orou e entendemos de Deus que era para continuar mesmo, sabe? E a gente realmente, nós fomos e continuamos o nosso namoro. Mas eu tive que confiar. Eu tive que confiar mais. E ali naquele momento, o amor, ele estava me convidando a confiar em Deus. Sabe por quê? Porque a traição não é minha. A traição era dele. Não tinha a ver comigo, entende? Vocês conseguem entender isso? Não é minha. O pecado do outro não é meu. O que o outro faz não diz respeito a mim, diz respeito a ele e a Deus. Então, se um dia você for aconselhar alguém, ou for passar por uma situação assim, ou seja, você já passou, querida, esse pecado não é seu. Não é seu. Não fique escravizada nisso. Deus está te chamando para confiar mais nele, porque Ele tem grandes coisas para a sua vida. E não é isso que vai destruir a sua família, não é isso que vai destruir os planos que Deus tem para você. Você pode até achar isso uma loucura, mas para Deus as coisas de Deus são meio loucas mesmo. E elas confundem os sábios, para confundir os sábios, não é? Então, assim, às vezes você está tão cheio de sabedoria, sabe de tudo, todas as leis, de tudo, e dananã, sabe? Mas você não sabe do principal, que é o reino, é viver o reino de Deus. É que das suas atitudes, da sua confiança em Deus, de que tem um Deus que luta por você em todo o tempo. Sabe, às vezes não é legal ter pessoas nos dizendo o que fazer. Eu sei que não é. Eu vivi isso na pele. Sentar do lado, eu não queria aquilo. Eu não queria sentar do lado do meu noivo na época. Não queria.
E eu sei que parece que aquilo talvez te traga uma impressão de que você está presa a algo. Sabe, uma sensação de prisão. Só que se sujeitar, ela não te leva a essas grades de prisão, mas te leva a cercas de proteção. Porque se sujeitar é confiar. Se sujeitar é você se colocar debaixo de uma obediência. E a obediência é que vai trazer proteção para a sua vida. Gente, não tem proteção maior do que obedecer. Se aquilo não vai trazer nenhum dano para a sua vida, né? Se você sabe, obedeça. Obedeça. Obedeça, 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 mesmo que realmente aquilo te doa, mesmo que realmente você não concorde com aquilo, porque você não vai concordar com tudo, ok? Só que uma pessoa que está vendo do lado de fora, ela vê a situação do lado de fora, por cima da situação, e ela vai conseguir enxergar coisas que você não consegue enxergar. Então confie que se Deus colocou uma liderança sobre a sua vida, aquela pessoa que Deus colocou sobre a sua vida, aquele discipulador, aquela pessoa que você tem uma afinidade maior para conversar aqui dentro da igreja, um líder, seja líder de ministério, seus pastores, eles não vão te dar direcionamentos que vai te afundar. Eles vão te dar direcionamentos que vai te alavancar para um outro nível de intimidade com Deus que você ainda não chegou, mas que se você obedecer, você vai passar para um próximo nível. Amém? Então, em quinto lugar, uma mulher real, ela tem um coração destemido, ela aprende a renunciar, se quebrantar, pois sabe que o seu chamado é maior do que a própria vida. Então, eita, sei lá, pulei, nem sei onde mais eu estou, gente. Mas vamos deixar aqui no 6, daqui a pouco eu chego lá. Então, aqui Esther, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em seu favor. Não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso iremos ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Gente, o seu quebrantamento atrai o coração de Deus para te ensinar um coração destemido. Está aqui, ó. Não está. Aqui. Então, as lágrimas, quietudes, adoração, contemplação, além das disciplinas espirituais, vão te conduzir a ambientes onde só você e Ele terão acesso. Ali, o extraordinário de Deus acontece. Sabe, queridas? Então, você precisa ter esse coração destemido. Esse coração destemido que aprende a renunciar, que aprende a se quebrantar, que aprende a colocar tudo diante de Deus. Sabe, eu contei aqui para vocês dessa situação que eu passei com o meu filho William. Gente, não foi fácil. Não foi fácil para mim como mãe ter que viver esse luto do meu filho, né? Então eu estava conversando ali com a pastora, mas depois do luto para a luta, né? A pastora falou. E é exatamente isso. Né? Então a gente precisa aprender a isso, a se quebrantar a ponto de que se Deus te pediu algo, você não vai ter medo de renunciar. Sabe, para mim, eu tenho algo comigo muito forte no meu coração, de que eu já contei aqui no testemunho que em primeiro lugar eu busco as coisas de Deus, né? Que é assim que a palavra dele diz, que é para a gente ser, e eu ando morta, eu não ando mais para mim. Então, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, eu não vou obedecer aos meus desejos, à minha vontade. Se eu estou com vontade de dormir e tem hora de culto, eu falo, não vou te obedecer, vontade, eu vou para o culto. Entendeu? Então, se eu estou com preguiça de alguma coisa, preguiça você não manda em mim. Eu vou fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Né? Então, assim, gente, eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã, para estudar, porque é o único horário que eu tenho para estudar. Eu estou cursando teologia e é o único horário que eu tenho.
Então, eu acordo, estudo teologia, faço meu devocional, aí já vou arrumar a casa, lavar quintal e fazer todas aquelas coisas que mulher faz, né? Não tem jeito. E aí a gente vai dar um jeito de tudo, faz comida. Por quê? Porque 8h30 eu entro no serviço. Então, eu tenho que ser ligeirinha para fazer todas as coisas. Aí volto a almoçar, tudo. Aí, na hora do meu almoço, eu tenho que ler um livro por mês, né? No curso de teologia. Então, na hora do meu almoço, eu leio o livro, para poder dar conta do recado, senão eu não consigo. Leio o livro e assim vai indo a minha vida. Mas, gente, se eu for em algum momento controlado pela preguiça, pelo desânimo, pelo tipo, eu acho que eu vou assistir essa série, está mais emocionante. Eu não vou cumprir aquilo que Deus confiou para mim, entende? O que eu estou fazendo com as coisas de Deus. Né? Eu estou dando o real valor para aquilo que Deus me confiou. Deus te confiou algo maravilhoso em tuas mãos. Só que se você ficar nessa de, tô com preguiça, outro faz, não vou servir hoje, tem um monte de gente que serve, para que servir? Para que isso? Meu Deus, você que inventou isso, Ju? Para quê? Sabe? Gente, servir é remédio, é cura para a alma. Sabe, quando a gente serve, eu servi na pandemia, no momento mais difícil da minha vida, eu tinha passado pelos 2 suicídios dos meus filhos. O Tato, ele estava assim, nossa, nervoso, porque a gente não estava entendendo nada. Gente, a gente estava passando um conflito dentro de casa, como marido e mulher. Gente, eu precisava, era de conselho, na verdade. Eu que queria ser discipulada. Mas aí a pastora Leila falou, não, você vai servir na casa de atendimento pastoral para dar assistência pastoral para as pessoas que vão lá durante a pandemia. Falei, mas pastora, eu estou precisando. Eu acho que eu não vou dar conta. Ela falou, vai dar conta sim, pode ir lá. E aí eu fui obediente. Eu ia lá, gente, de verdade. A pessoa que sentava na minha frente, ela falava exatamente as mesmas coisas que eu estava vivendo dentro da minha casa. Sabe o que acontecia? Aquele conselho não era para ela, era para mim. Mas Deus me revelava algo e dava estratégia daquilo que eu precisava fazer dentro da minha casa. Mas se eu não tivesse ido servir, se eu não tivesse obedecido, eu não teria recebido aquela estratégia. Eu não teria forças para poder continuar. Entende? Servir é vida e Ele vai te trazer cura. Então, uma mulher real veste-se de santidade e beleza para estar diante do rei. Esther 5:1 diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Gente, preparem-se no espírito e no físico para os seus momentos decisivos e destemidos. Sua saúde física, emocional e espiritual precisa estar ajustada para momentos de enfrentamentos com seus rivais. Gente, imagina a Esther ali, ela sabia que ela poderia morrer. Ela estava de pé diante do rei. Ela sabia que se ele não estendesse o cetro para ela iria morrer. Ela estava de frente enfrentando ali o seu rival, passando por esse momento difícil, e assim, você precisa ter fôlego, condicionamento, você precisa também se preparar para momentos como esse. Sabe, às vezes você vai passear com o seu cachorro, você correr com ele, se você não tiver um condicionamento, um preparo, você não vai conseguir acompanhar seu cachorro, não é verdade? Ele vai dar um olé em você, porque você não se preparou para isso. E a mesma coisa nos momentos difíceis da nossa vida. Se a gente não se preparar para esses momentos difíceis, se a gente não se fortalecer, lendo a palavra, tendo o nosso devocional, orando todos os dias, quando chegar um momento difícil, você vai se abalar, vai se entristecer, ou vai cair numa depressão, vai passar por alguma coisa, porque você não se preparou. E o momento difícil chegou e você não tem forças para continuar, né? Então, uma mulher real, ela sabe que fé se soletra risco. Então, o adversário, o inimigo é Ramã. Esse perverso, diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei.
Eu acho que é. Através da oração é que recebemos nosso plano mais estratégico e é através da obediência que nos tornamos mais autênticos nos confrontos. Tem tempo ainda, pastora? Estourou. Então, eu queria compartilhar algo com vocês. O William, uma vez, ele tinha 13 anos e ele tentou namorar. E aí, eu peguei pelo WhatsApp, porque eu tinha o WhatsApp dele, então eu conseguia verificar todas as mensagens que ele mandava. E ali eu vi uma mensagem, ele conversando com uma menina e falando assim, então tá bom, então vamos começar então, namorar, não sei o quê. Então vamos, quero te levar no McDonald's para a gente comer um lanche. Ele falou assim. E foi aquela conversa tal, gente, uma menina maior sem noção. A menina falava cada absurdo para ele, gente, 13 anos. A menina falava assim, nossa, mas você é diferente dos outros meninos, você nem tenta passar a mão em mim. Falou para ele assim. Desse jeito. Imagina eu como que estava, né, meu coração. Eu falei, Jesus do céu, tira essa menina tentada da vida do meu filho, né? E aí, eu peguei e comecei a pedir estratégias para Deus. Falei, Deus, o que eu falo? Se eu proibir meu filho, é aí que ele vai querer mais mesmo. Porque eu sei, porque minha mãe, quando me proibia, aí eu falava, quê? Ela não manda em mim, porque adolescente tem os seus momentos de rebeldia ali. E eu ficava louca quando a minha mãe falava algo que eu não deveria fazer. E aí que eu fazia mesmo. Aí eu peguei e falei assim, eu não posso fazer isso, porque vai que ele é que nem eu, né? E aí que ele vai querer fazer mesmo. Então, eu vou ter que achar uma outra estratégia. E fui orando. E aí Deus me deu uma estratégia. E aí eu chamei ele para tomar um café da manhã. Eu falei, filho, vamos tomar um café da manhã, senta aqui. Que lá em casa a gente já toma café da manhã mesmo, e eu preparo a mesa com suplá, com tudo, todos os dias, gente, em todas as refeições. É assim em casa. Porque o momento da mesa é o momento da presença do rei ali. Então, eu entendo isso e todas as vezes eu preparo realmente uma mesa para a minha família. E aí, a gente chamou e falei, vamos tomar um café. Aí, chegamos ali, tomamos café. Aí, ele pegou e falou, eu falei para ele, filho, eu vi que você está namorando. Ele já olhou com o olho desse tamanho, né? Porque ele estava escondendo, ele não falou para mim. Daí eu falei assim, mas filho, fica tranquilo, a mamãe não vai te proibir não. Porque eu sempre falava que ele ia namorar depois dos 18, né? Mas a mamãe não vai te proibir, não. Aí ele já instalou mais ainda o olho, né? Porque falou, mas minha mãe, não estou entendendo. E aí ele pegou e falou assim, eu falei para ele, olha, filho, não tem problema, vamos fazer o seguinte, já que você está maduro para namorar, então a mamãe vai te ajudar nesse processo, porque é um processo, né, meu filho? Então, assim, namora, depois para noivar, para casar, então tudo é um processo. Então, a mamãe vai te ajudar nesse primeiro processo. Então, nós vamos fazer um currículo e nós vamos lá entregar no Jovem Aprendiz. Por quê? Porque namorar custa, filho, custa caro. Vai ter aniversário, vai ter Natal, Dia dos Namorados, você vai querer fazer uma surpresa e tal, levar no McDonald's e namorar custa caro. Então, você precisa ter um trabalho, porque a mamãe não consegue bancar o seu namoro. Não consigo. Então, vamos lá fazer um currículo para a gente poder entregar. E amanhã a gente já vai no Jovem Aprendiz, de manhã, entregar o currículo. E eu fiz o currículo com ele para poder entregar mesmo no dia seguinte. Daí, eu falei, olha, e aqui está a conta de luz. Vai ser sua. Porque namorar exige certas responsabilidades. E quando você casar, você vai ter que ser o homem da casa. Você vai pagar as contas, você vai ser o provedor do lar. Então, a mamãe vai te ensinar a ser um provedor e você vai começar dentro de casa. A conta de luz, a partir de agora, é sua. Você tem essa responsabilidade de pagar todo mês. E aí, ele, quieto, gente, ele não falava um A, pensa. Aí, eu falei assim, outra coisa. Eu vi que a mãe dela deixa ela ir para a balada, deixa sair, ficar até tarde na rua. Você não. Por quê? Porque você vai namorar, mas você não vai perder os seus princípios e os seus valores. Você vai ficar até 10 horas da noite, no máximo, na rua, e vai na igreja todo final de semana. Se ela quiser, ela pode ir na igreja com você, a gente vai até buscar ela, não tem problema nenhum. Mas você, final de semana, você não vai sair para balada com ela.
Ok? E ele quieto. Gente, ele ficou mudo, ele não falou um A. Um A, do início da conversa ao final. Só ouviu. E aí eu falei assim, e outra coisa. Como eu oro para que você seja o homem de uma única mulher, então eu creio que é com essa mulher que você vai casar, porque Deus não ia mentir para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, quero conhecer os pais dela. Vamos marcar um almoço, que eu quero conhecer os pais dela, quero que eles conheçam também, saibam da gente, do nosso princípio, dos nossos valores. Gente, eu olhava para a cara dele, ele estava cada vez mais apavorado com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu falei assim, tudo bem? Aí ele só fez assim com a cabecinha, mais nada. No dia seguinte eu peguei o celular dele, levantei ele e falei, vamos lá no Jovem Aprendiz. Não peguei mole não. Fui lá no Jovem Aprendiz, peguei o celular dele na parte da tarde, ele tinha terminado com ela. Então, gente, Deus vai te dar estratégias, entende? Só que você precisa orar. Você precisa buscar em Deus. Está sensível e ela é alinhada aos movimentos do rei. Né? Mas Esther tornou-se a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Ramã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então, no tempo da rainha Esther, estender o cetro era um gesto de misericórdia, um favor do rei. Né? Então, conheça e conviva intimamente com o rei, a ponto de perceber os movimentos dele ao redor e em você. Amém? O amor está te desafiando a perceber, a se aquietar quando for o momento de Deus agir. E juntos vocês vão ver lindos movimentos de adoração. Amém? Então, uma mulher real, ela decreta celebrações de gratidão por todas as suas conquistas. Esther 9:32 diz assim, o decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Gente, você precisa celebrar com gratidão todas as celebrações, por todos os mínimos detalhes, tudo aquelas coisas que, sabe, as mínimas conquistas, sabe aquilo que você acha que, tipo, nossa, eu consegui uma vaga no estacionamento. Celebra! Perto da porta do shopping. Celebra isso, entende? A gente precisa celebrar essas pequenas conquistas. Você precisa levantar um marco de toda a conquista, de toda a grande conquista que Deus te deu.